BTS nem voltou direito, já tá rendendo o assunto pra mais de metro. Temos, inclusive, alguns membros aprontando pra caramba, hein? A começar pelo grande marco, que foi segunda-feira a saída do Nam e do V. O Namjoon simplesmente saiu com um saxofone e começou a tocar em público, enquanto o Tae não sabia o que fazer com aquele buquê de flor gigantesco. Depois dessa saída, ambos fizeram live juntos e depois separados. O Vi tava super alegre, super de boa, fez muitas amizades e até fez um book de fotos com todos os seus amigos do exército, inclusive um bolo que ele ganhou que também vai ser assunto posteriormente. E quando a gente chegou pra live do Namjoon, foi aí que nosso mundo caiu. Ele falou abertamente sobre como foi, e claro que ele disse que não foi nada bom. Desde que o exército começou, ele falou que os superiores falavam para que ele cuidasse do Vi e ajudasse com que ele se ajustasse. Mas quando eles foram mandados para os seus respectivos locais de atuação no exército, tudo isso mudou. E apesar da patente do Vi ser mais alta e ser muito mais difícil o local que o Vi tava, ele acabou enfrentando com mais leveza e foi mais fácil pro Vi do que pro Namjoon. O Namjoon esclareceu que durante esse período ele teve muita insônia, já ficou 2 dias sem dormir e foi obrigado a procurar ajuda profissional, já que ficar sem dormir é insuportável. Mas ele falou que esses remédios estão ajudando muito ele atualmente. E a gente torce para que em algum momento ele tire esses remédios da rotina dele, que ele possa dormir tranquilamente sem o auxílio dos remédios. Já no dia seguinte, tivemos a saída do Jimin e do Jungkook. Esse dia foi um fiasco, porque a gente estava acompanhando pela Dispatch, ok? E esse era o local de transmissão oficial, entre aspas, porque tinha qualidade melhor. E até então estava perfeito. Mas foi só os dois aparecerem que começou a travar, virou uma bagunça total. E aí eles falaram com o pessoal, foi um pouquinho mais curto também. Depois eles fizeram uma live juntos falando sobre como foi a experiência deles e não foi nem diferente do que aconteceu com o Vi e o Namjoon. O Jimin começou falando que pra ele foi muito difícil, mas ele tinha o Jungkook lá consolando ele, falando: "Nossa, já passou mais um dia. O tempo tá passando, força, a gente consegue." Mas depois, quando eles foram mandados para os seus respectivos locais de atuação, quem começou a ter muita dificuldade foi o Jungkook. E aí o Jimin, pra sacanear, falava: "Olha só, não passou nem um dia ainda." Pra ferrar ainda mais. Olha só como tá a mente do palhaço. O Jimin também falou que teve uma hora que ele tava dormindo e acordou com uma barulheira, parecia trator. E na verdade, era só o Jungkook dormindo de boca aberta e roncando do lado dele. E agora são os novos, porém velhos rumores de namoro entre Jennie e Vi. Lembra do bolo que eu falei que ia voltar em pauta? Então, esse bolo, de acordo com os fãs, é de uma cafeteria utilizada anteriormente pela Jennie. Então, eles estão especulando que esse bolo é um presente da Jennie para o seu namorado Vi. Depois tivemos como prova o chaveiro que estava na bolsa do exército do Vi, que é azul, de um ursinho. E depois, posteriormente, vieram a foto do chaveiro da Jennie, que é preto. E de acordo com os fãs, algumas fotos, esse é um item de casal. E eu, como fã tanto do BTS quanto do Blackpink, estou completamente a favor desse relacionamento. E não tenho nem o direito de criticar, afinal, a vida é dos dois. Agora, saindo do assunto namoro, vamos pro fato que aconteceu no dia de hoje, que é o Hope in the Stage, a turnê do J-Hope. Mas antes dessa turnê, deixa eu lembrar vocês que saiu o clipe dele, Killing It Girl, e antes disso tinha uma capa dele quase beijando a mulher, a dançarina. Então o fandom quase não conseguiu dormir por causa dessa foto. Fizeram até montagem desse beijo acontecendo, então se prepare que você vai ver ela agora. Mas quando o clipe lançou, a gente viu que nada disso aconteceu. Foi uma dança um pouquinho saliente, mas nada demais. E mesmo que fosse, lembrando, nós somos apenas fãs e não temos o direito de interferir na vida deles. Agora voltando pra turnê. Todos estavam lá. Todos. Os 7 membros estavam lá, incluindo o Yoongi, que até então estava desaparecido. E voltando a falar sobre o Yoongi, as ARMYs coreanas mostraram pra gente a ligação que tinha lá no BTS Festa da Coreia do Sul. E meio que você ligava, escutava a voz dos membros. Então o Yoongi falou que tá com muita saudade da gente e que ama a gente. Vou colocar o áudio traduzido aqui pra vocês ouvirem. 오랜만에 인사드린 것 같아요. 다들 모두 잘 지내고 있죠? 저는 다시 여러분들을 만나게 될 날을 기다리며 지내고 있습니다. 정말 많이 보고 싶어요. 여러분들 사랑합니다. 오랜만에 인사드린 것 E essa foi a primeira aparição que a gente teve dele. E depois a gente pôde ver ele no Hope in the Stage, que foi essa turnê linda do J-Hope. Todos estavam lá, foi um momento perfeito entre todos os membros. Tivemos um momento em que até o Jungkook cantou junto com o J-Hope a música Seven, e tudo isso em apenas 4 dias. Agora, a gente teve mais uma atualização do Jungkook pedindo desculpa por algo que ele fez. Tudo isso é relacionado a um chapéu que ele utilizou durante um ensaio. Esse chapéu tá escrito Made Tokyo Great Again, que é inclusive uma proposta do Trump, Made America Great Again,
que também foi usado pelo Kim Moon-soo, candidato sul-coreano, que também era de extrema-direita, mas que perdeu. Nesse pedido de desculpas, o Jungkook falou que ele não se atentou a essa relação política que o boné dele tinha. Ele também falou que vai aceitar todas as críticas e que pede desculpas profundamente por ter feito tudo isso, por ter usado esse boné. Também diz que jogou o boné fora e que se arrepende profundamente de tudo isso que aconteceu. Agora eu me encontro sem ar, porque eu consegui resumir 4 dias, que pareceram 30 de tanta coisa que aconteceu. Mas é isso, nossos meninos já estão praticamente na ativa. Agora, no dia 21, temos a saída do Suga, e ele vai sair oficialmente do exército. E aí, a gente vai poder respirar livremente e viver a nossa vida normalmente com todos os meninos do BTS finalmente livres do exército. Agora é sobre isso, obrigada por assistir até aqui.